As visitas ao estábulo sempre foram uma fuga relaxante para Haley. Ao contrário da maioria de seus amigos, era lá que ela conseguia se desconectar completamente das pressões diárias que pareciam cercá-la. Ao lado dos cavalos, ela conseguia esquecer discussões, negociações, ligações comerciais e contratos. Aos 23 anos, Haley carregava sobre os ombros o peso dos negócios de sua família, uma tarefa árdua para uma jovem. Ela assumiu esse papel após o falecimento de seu avô, uma figura poderosa e decisiva na empresa. Ocupar o seu lugar não foi fácil. Haley já havia experimentado a perda de seus pais quando era jovem. Um trágico acidente de carro os levou embora quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Seu avô a criou sozinho, fornecendo amor e orientação. Ele também a apresentou ao mundo dos cavalos, considerando esses animais majestosos sua maior paixão e um amor duradouro. Ele tentou transmitir essa paixão à sua única neta desde cedo. Os estábulos eram seu refúgio, um lugar onde todos a conheciam e onde ela era estimada. Aqui, ela tinha seus próprios cavalos, sendo seu favorito um garanhão preto adornado com uma estrela branca na testa, o cavalo que ela criou de um jovem culto chamado César. Haley visitava o estábulo várias vezes por semana, e cada vez que César reconhecia seus passos de longe, o recebia com um relincho alegre. Ela arrumava o casaco preto azulado de seu querido cavalo com cuidado especial, passando os dedos por sua crina sedosa. Ela selava César e cavalgava pelos campos abertos ao redor dos estábulos. A sensação do vento soprando em seus cabelos enquanto eles corriam pela grama encharcada de chuva era algo que ela apreciava. Às vezes, quando não havia mais ninguém por perto, Haley cavalgava César sem sela, com orgulho de uma amazona. Seu corpo pressionado contra o cavalo criava uma conexão que era ao mesmo tempo física e mítica. Seus longos cabelos negros pareciam se fundir com a crina de César. Ela podia sentir cada músculo do nobre animal tenso e relaxado enquanto eles se moviam. Juntos, eram como algo saído de um conto de fadas. Os trabalhadores do estábulo muitas vezes exclamavam em admiração. No entanto, o chefe do estábulo, Calton, observava-a à distância. Seu membro, uma fonte de autoconsciência para ele, era um lembrete constante de sua deficiência. Calton foi trazido para os estábulos como um menino órfão a pedido do avô de Haley. Começando como ajudante de estábulo, ele cresceu até se tornar um homem de estábulo. Havia uma diferença de idade significativa entre Haley e Calton, sendo ela 6 anos mais jovem. Em sua infância, ela o via como um irmão mais velho. Calton era seu amigo mais próximo, conselheiro e ajudante, ensinando-a a cuidar dos cavalos e compartilhando as complexidades da equitação. Apesar de sua deficiência, Calton era um cavaleiro habilidoso. Calton ainda tinha o privilégio de exercer César quando Haley estava ausente. Os anos se passaram, e à medida que Haley se tornou uma próspera empresária após o falecimento de seu avô, Calton tornou-se cada vez mais inclinado a evitá-la em público. Haley se dirigia a ele formalmente como Sr. Calton. Apenas em raras ocasiões, quando eles podiam conversar em particular e sem testemunhas, ela se permitia voltar aos termos simples e familiares de sua amizade anterior. Calton, por favor, ajeite César. Ela se dirigiu a ele em um tom intencionalmente formal. E por favor, providencie a vinda de um veterinário amanhã. Eu acho que pode haver alguns problemas com seus ouvidos. Ele parecia bastante nervoso hoje. Claro, Haley. César será examinado amanhã, e eu ligarei para você se houver alguma atualização, respondeu Calton. Quando estavam sozinhos, sem testemunhas, gostavam de relembrar o avô dela. Eu tinha um enorme respeito pelo Sr. Johnson, Calton lembrou. Ele era um homem notável, tanto como empresário quanto como pessoa. Não sou a única que pensa assim. Todos que o conheceram falam bem dele para mim, Haley concordou. Ele era quase como um pai. Eu sei que, Calton, você era órfão assim como eu. Sim, perdi meus pais também. Fugi do orfanato e morei onde pude.
Foi quando seu avô me colocou sob sua proteção, me deu um emprego e ajudou-me com a papelada. Se não fosse por ele, eu poderia ter acabado como um mendigo sem teto. Não tinha visto nada de bom na vida antes de conhecê-lo. Meus pais beberam até morrer na nossa antiga casa. Naquela época, eu estava hospedado com amigos, e foi assim que sobrevivi. Os zeladores do orfanato tentaram me manter, mas eu tornei as coisas difíceis para eles. Continuei tentando fugir, dormi em estações de trem, andei de trem dias a fio e até roubei um pouco quando não tinha absolutamente nada. Seu avô me transformou em um ser humano. Agora, eu sou o chefe, ele era uma pessoa respeitada. Haley não sabia por que Carlton mancava, e não se atreveu a perguntar, pois ele estava extremamente constrangido com sua deficiência, e ela não queria lembrá-lo disso. Ele mancava desde que ela conseguia se lembrar, mas ele nunca contou a ela a história por trás disso. Voltando para a cidade, Haley mais uma vez mergulhou em tarefas que não podiam ser adiadas. Na cidade, o tempo fluía de maneira bem diferente, e ela aspirava a viver uma vida tão ativa quanto seu avô. Parou completamente de descansar. Sua amiga Amélia a repreendeu: "Você vai virar uma viciada em trabalho. Exijo que você passe o domingo comigo no spa, em vez de com seus cavalos. Você vai relaxar e se sentir uma verdadeira ser humana. Tem uma nova massagista que é como uma mágica. Depois da massagem, você vai se sentir como se tivesse renascido. E depois de tudo isso, seu corpo está rígido como aço. Você ainda é uma jovem, aliás, e sua vida amorosa é hora de pensar nela." Haley percebeu que se negligenciou devido ao trabalho e confessou à amiga que tudo ficou em segundo plano com todos esses projetos, contratos e acordos. "Eu realmente estou me transformando em uma dama de ferro. Parece que esqueci como eu era." "Tudo bem, vamos lá, me apresente." Amélia marcou um encontro para ela com o cara de quem ela estava falando. Haley gostava dele. Miles era bonito, de constituição atlética e alto. Ele tinha uma linguagem articulada e bem falada, bons conhecimentos em diversas áreas e os valores certos. E veio para a família e para os negócios. Era como se ele já soubesse do que ela gostava, elogiar a mesma música, admirar os mesmos diretores e artistas que ela sempre admirou. Estar com ele era fácil e agradável. Haley concordou com outro encontro e, para sua surpresa, Miles a levou ao seu restaurante favorito. Descobriu-se que ele gostava da mesma culinária que Haley. Tudo se encaixou e, um mês após o encontro, Miles convidou Haley para ir à sua casa para conhecer a mãe dele. Ela não esperava ser recebida como uma princesa, mas desde o momento em que entrou, a mãe de Miles foi cativada pela inteligência, beleza e perspicácia empresarial de Haley. Ela afirmou que seu filho nunca tinha ficado tão apaixonado por uma garota antes. Miles nunca havia se apaixonado tanto por uma garota. Haley garantiu a Miles que não conseguia nem imaginar como uma mulher tão jovem e delicada poderia liderar um negócio tão complexo. "É verdade que você herdou a empresa?" "Sim, meu avô faleceu, e eu tive que assumir. O negócio no começo não deu certo e sofremos prejuízos por gestão inexperiente. Mas agora está tudo resolvido. Aprendi e contratei gente experiente. Ainda tenho que trabalhar muito, mas agora estou confiante nas minhas habilidades." Haley compartilhou isso com a mãe de Miles. A mãe de Miles olhou levemente para seu filho, mas infelizmente, Haley não percebeu aqueles olhares. Ela não estava em um ambiente familiar tão aconchegante há muito tempo e gostou da atenção e admiração de seu pretendente. Logo, Miles pediu Haley em casamento. "Haley, você sabe, eu tenho minhas dúvidas." Ela decidiu confiar em sua amiga. "Tudo está acontecendo tão rapidamente, por que duvidar?" Amélia protestou: "Miles é um partido incrível. Você tem alguma outra opção além dele? Não hesite muito ao que ele está propondo. Não temos esses solteiros elegíveis em cada esquina, bem educados e bonitos.
E, ainda por cima, podem não ser ricos, mas você mais do que compensa isso com seu próprio dinheiro. Imagine como seus filhos serão lindos. É hora de você começar a pensar sobre isso. Amélia foi altamente persuasiva. Além disso, Haley realmente nutria sentimentos por Miles e concordou com o casamento. Ela decidiu convidar apenas seus amigos mais íntimos para a cerimônia. Antes de tudo, ela considerou Carlton. Por favor, venha. Haley optou por convidá-lo pessoalmente. Você é o meu melhor amigo, e embora isso possa ser um pouco desconfortável para mim, já que não conheço muita gente. Carlton hesitou. Estou mais acostumado com cavalos, e na cidade, as coisas são completamente diferentes, com costumes distintos. Mas, como você mencionou, será uma cerimônia bastante íntima, apenas para amigos. E, como pode ver, você é a pessoa mais importante desse casamento, a noiva. Haley insistiu. Por favor, venha. Ficarei muito feliz em te ver. Carlton não pôde recusar o pedido de Haley. Por muitos anos, ele a amara em segredo. Todos esses anos, ele mantivera seu amor em silêncio, ciente de que um cavalariço com uma perna machucada não era uma escolha adequada para uma mulher de negócios e aristocrática. No entanto, ao vê-la ao lado de Miles, ele percebeu que era hora de seguir em frente. Ele compareceu ao casamento dela e a apoiou, mesmo que isso significasse presenciar a união da mulher que amava com outro homem, casando-se com um homem rico. Comparecer ao casamento era uma experiência dolorosa, e Carlton foi atormentado por dúvidas. Ver sua amada se casar com outra pessoa era insuportável, mas ele não tinha alternativa. Carlton comprou um terno novo, um presente de casamento, e chegou à cidade na data especificada para a cerimônia. Haley estava deslumbrante, e Carlton não pôde deixar de admirá-la. Seu coração se encheu de lágrimas. Haley se aproximou dele, sorrindo calorosamente, e agradeceu por ele ter vindo. Estou tão feliz em te ver. Você está muito elegante hoje, Carlton. Carlton respondeu com um sorriso triste. Bem, não sou muito elegante, mas obrigado pelas palavras gentis. Parabéns, Haley. Seja feliz. Foi a extensão da conversa deles. O restante do dia foi repleto de celebrações. Após o casamento, Carlton não viu Haley por vários meses. Inicialmente, os recém-casados fizeram uma viagem pela Europa. Quando eles finalmente voltaram ao trabalho, consumiram o tempo de Haley. Quando ela finalmente apareceu nos estábulos, 3 meses depois, Carlton ficou muito feliz em vê-la e começou a preparar César para a cavalgada. Porém, Haley o deteve. Não posso cavalgar por enquanto. O médico desaconselhou. Ninguém sabe, exceto Miles, mas vou te contar em segredo que estou esperando um bebê. Ainda é cedo, mas não quero me arriscar a cavalgar. Vou passar algum tempo aqui. Senti muita falta de César. Ela abraçou o orgulhoso cavalo pelo pescoço, acariciou seu lindo rosto e sussurrou palavras doces. César estremeceu e ficou parado, atento à voz de sua amada dona. Carlton desejou profundamente estar lá, ao lado dela, desfrutando da paz e da voz terna de Haley. Bem, estou indo para casa agora, disse ela, acenando em despedida, enquanto seu carro desaparecia na curva. Carlton ficou ali, refletindo que talvez fosse impossível amar alguém mais do que ele amava Haley. Ele estava pronto para dar sua vida por aquela jovem, assim como estava disposto a fazer todos aqueles anos atrás. Raramente ele lembrava daquele dia fatídico em que sua vida mudou drasticamente. Ele havia realizado 2 cambalhotas vertiginosas naquele dia infeliz, salvando uma garotinha por um triz. Ela quase foi esmagada pelas rodas de um carro enquanto tentava pegar suas partituras musicais que havia deixado cair. Carlton se viu ao lado da garota desnorteada, literalmente arrancando seu pequeno corpo esguio de debaixo das rodas. Ele a empurrou para o lado, e ela bateu em um outdoor, desmaiando por um momento. Carlton ficou gravemente ferido, com o carro cortando sua perna.
A ambulância que chegou o levou para a sala de cirurgia para reparar sua perna, enquanto o avô da garota, Sr. Johnson, o esperava em seu carro. Ele estava apavorado por não ter esperado pela ambulância, então levou sua neta para uma clínica particular. Naquela época, Carlton vivia como um jovem sem teto há vários meses, tendo fugido do abrigo mais uma vez. No hospital, ele estava com muito medo de voltar ao abrigo e fugiu assim que colocaram um gesso temporário em sua perna. O temor de regressar ao abrigo impediu-o de procurar cuidados médicos adequados, e sua perna cicatrizou de forma incorreta, deixando-o permanentemente incapacitado. O Sr. Johnson não o encontrou de imediato. Inicialmente, ele estava totalmente concentrado no tratamento de Haley. Não fazia muito tempo que a jovem havia perdido os pais, e o homem idoso estava profundamente preocupado com o bem-estar de sua única neta, quando a vida dela já não estava em perigo iminente. O salvador de Haley só foi localizado depois de 3 meses em algum abrigo deteriorado. O rapaz estava gravemente debilitado e emaciado. O Sr. Johnson quase o levou à força e queria enviá-lo para um hospital. Não vou, insistiu teimosamente Carlton. Apenas me mande de volta para o abrigo. O homem sugeriu: que tal vir trabalhar nos meus estábulos? Eu posso lhe oferecer um emprego lá. Você terá um lugar para ficar, comida e salário regular. Você já é praticamente um adulto. Quantos anos você tem? Acabei de completar 14 anos, respondeu Carlton. Mas o que você está preocupado, Sr. Johnson? Continuou, você também é quase um adulto. Se puder lidar com um trabalho simples, sempre terá abrigo, comida e emprego. Eu poderia lhe dar algum dinheiro como forma de gratidão por salvar minha neta, mas temo que seus amigos de rua peguem tudo e gastem. Pessoalmente, não suporto vagabundos. Sempre defendo que as pessoas tenham a oportunidade de ganhar seu sustento honestamente. Carlton concordou, e o Sr. Johnson o instalou na casa do zelador nos estábulos. O menino desenvolveu um afeto pelos cavalos majestosos e poderosos, e ele assumiu ansiosamente até mesmo as tarefas mais sujas. Os trabalhadores do estábulo o elogiaram e gradualmente ensinaram-lhe como cuidar dos cavalos. Após 6 meses, Carlton montou em um cavalo pela primeira vez. Desde o primeiro momento, ele sentiu uma liberdade que o fez perceber que sua vida estaria ligada a esses animais até o dia de sua morte. Nem sua claudicação nem quaisquer outras limitações impediram sua felicidade quando cavalgava em campo aberto. O Sr. Johnson visitava frequentemente o jovem, trazendo-lhe novas roupas, livros e guloseimas. Quando Carlton ficou forte e familiarizado com os cavalos, ele foi encarregado do papel de ajudante de estábulo. Vários anos depois, Haley chegou aos estábulos com seu avô. Ela tinha 14 anos na época e estava apenas começando a se transformar em uma jovem mulher bonita. Você conhece Haley, Carlton? Disse o Sr. Johnson, com um tom sério, e mediu seu comportamento. Deixou claro para Carlton que ele deveria tratar Haley com respeito e manter uma certa distância. O avô de Haley não a informou que Carlton era seu salvador, temendo que, em sua juventude romântica, ela pudesse se apaixonar por um cara mais velho, e quem sabe aonde isso poderia levar. Você vê, Carlton, que situação difícil, exclamou. Ela tem medo de cavalos. Como pode ser? Minha própria neta com medo. Você pode acreditar. Carlton olhou para Haley e viu o medo em seus olhos. Vou tentar ajudá-la a se acostumar um pouco com os cavalos, aventurou-se a sugerir. Talvez, se ela criar um potro desde o nascimento, seu medo desapareça. O Sr. Johnson franziu a testa. Um bom pedigree custaria uma quantia considerável de dinheiro, e ele já tinha um potro de 3 anos e um jovem cavalo no estábulo. Bem, vamos tentar, ele finalmente concordou. Carlton deu um suspiro de alívio. Temia que o proprietário ficasse bravo com ele por oferecer conselhos tão dispendiosos. Tudo correu bem, e logo um novo potro chegou ao estábulo, preto como a noite, com uma linda marca branca na testa. Carlton apresentou o jovem a Haley.
Conheça César, Carlton disse. Haley gostou do espirituoso César, e logo ela se apegou a ele. Ela aprendeu a cuidar dele, dar banho nele, alimentá-lo e levá-lo para pastar. Quando César ficou mais velho, ela o selou pela primeira vez e o montou. A partir desse dia, eles se tornaram inseparáveis. Haley ficou mais confiante e aberta quando o montou em seu cavalo favorito. Parecia que asas estavam brotando de suas costas. Carlton admirou a jovem florescente e percebeu, pelo menos em algum momento, que ele estava apaixonado por ela. Enquanto Carlton mergulhava em suas memórias, Haley estava voltando para casa. Ela lamentou não poder levar César para passear. Sentia muita falta dele durante esse período e estava pensando apenas em galopar pelo campo, mesmo que por pouco tempo, para esquecer suas preocupações e responsabilidades. Mas agora Haley não estava sozinha, e todo o seu ser exigia que ela priorizasse não suas próprias alegrias, mas o bem-estar da pequena vida que crescia dentro dela. O dever para com o nascituro sobrepujou seu desejo de passeios despreocupados. Os médicos estavam preocupados com sua saúde, eventualmente, proibiram a futura mãe de dirigir seu próprio carro. Não se preocupe, tranquilizou o marido, até você dar à luz, vou levá-la aonde precisar. Apenas não fique estressada. A data do parto estava se aproximando quando um acidente ocorreu com Haley. Ela e Miles estavam retornando para casa após um grande banquete oferecido pelos parceiros de negócios de Haley. Miles estava agindo de forma estranha a noite toda, contando piadas tolas e consumindo álcool em excesso. Quando o banquete estava chegando ao fim, ele estava visivelmente embriagado e incapaz de dirigir. O que aconteceu com você hoje, Miles? Haley não conseguia entender por que ele estava agindo de forma tão descuidada. Você sabe que não posso dirigir. Vamos chamar um táxi. Não vamos deixar o carro no meio da rua, protestou Miles. Eu não quero que meu bebê durma na chuva. Miles embriagado, você está fazendo isso parecer tão difícil. Por que você não consegue nos levar para casa, Haley? Haley não queria discutir com o marido, pois sabia que era inútil argumentar com ele naquele momento. Ela apenas desejava levá-lo para casa o mais rápido possível. Apesar das ordens do médico, ela relutantemente se sentou ao volante. A chuva caía fortemente, e a noite estava escura. Haley, que não dirigia há vários meses, sentiu-se desajeitada e sem prática. Quase imediatamente, tudo começou a dar errado. Ela virou o volante, mas o carro não respondeu aos seus comandos. Haley gritou, pisando no freio, enquanto o carro parava abruptamente em frente a um veículo estacionado à beira da estrada. A parada repentina fez com que seu corpo se projetasse para frente, e ela sentiu uma dor aguda em seu abdômen quando o cinto de segurança cavou em sua barriga. Chame uma ambulância, ela pediu a Miles, sua consciência escapando. Haley não conseguia se lembrar de como ela acabou no hospital. Quando acordou, estava cercada pelas paredes brancas de um quarto de hospital, sem ninguém à vista. Miles, ela chamou com voz fraca. Onde está Miles? Em vez do marido, uma enfermeira entrou no quarto. Sinto muito, onde está Miles? Haley perguntou com voz fraca. Não há ninguém aqui, respondeu a enfermeira. O homem que estava com você saiu. Você precisa descansar. Vou chamar o médico. No dia seguinte, o jovem médico entrou no quarto e disse: Sinto muito, não conseguimos salvar o bebê. Você entrou em trabalho de parto prematuro, e a ambulância atrasou. Seu marido não pôde ajudar. Quando você chegou, já era tarde demais. Haley soluçou incontrolavelmente, sua dor não tinha limites. Ela tentou ligar para o marido, mas ele devia estar dormindo com o telefone desligado. O que está acontecendo? Ela não conseguia entender. Por que Miles me abandonou no meu momento mais difícil? Ele sabia que eu tinha perdido nosso filho. Por que ele não está aqui? Por que ele não está segurando minha mão?
Um sentimento desagradável e pegajoso infiltrou-se na alma de Haley. Ela ainda não sabia como chamar isso, mas algo lhe disse que era traição. Miles apenas apareceu nos próximos dias, parecendo revigorado e animado em seu terno novo, um forte contraste com o pesado estado emocional de Haley. "Onde você estava?" ela perguntou. "Estava em casa, é claro", respondeu Miles. "Eu estava bêbado, então chamei um táxi e fui descansar um pouco. O que eu poderia ter feito para te ajudar?" "Você estava dormindo." "Eu não estava dormindo, estava inconsciente", disse Haley. "Eu perdi nosso bebê." "Como você pôde me deixar tão impensadamente?" "Por que você está sendo tão dramática, Haley?" "Você está viva, e tudo ficará bem", Miles disse, com desdém. "O médico disse que você pode ter mais filhos." "Por que você está tão chateada?" Haley olhou para o marido como se o visse pela primeira vez, um ser indiferente e tolo diante de seu sofrimento, sem a menor ideia da tragédia que ela estava vivenciando. Infelizmente, só agora ela viu a essência vazia que estava habilmente escondida atrás de uma fachada atraente. "Você é jovem, Haley. Teremos mais filhos." "Um filho não é um animal de estimação", acrescentou Miles, demonstrando seu desdém pela situação. Haley não pôde mais conter seu choro. "Não pretendia ter mais ninguém. Eu amo aquele bebê, e não consigo aceitar perdê-lo. Vá embora, não suporto ver você. Preciso ficar sozinha." Depois de receber alta do hospital, Haley decidiu não ficar para informar Miles. Em vez disso, ela foi para os estábulos, pois não queria voltar para casa, ainda guardando ressentimento em relação ao marido. Enquanto acariciava o cavalo brilhante, ela abriu seu coração para ele, desabafando sobre seu destino. Sem o conhecimento dela, Carlton havia entrado no estábulo. Ele estava silenciosamente atrás dela, com medo de fazer um som e assustá-la. Ele hesitou em anunciar sua presença. Quando Haley se virou inesperadamente, ele estava lá, olhando para ela com preocupação em seus olhos. "Estou com os nervos à flor da pele", ela retrucou. "Me desculpe", Carlton gaguejou, "eu não queria te assustar. Ouvi você chorando e quis vir, mas hesitei. Sinto muito por sua perda. Não consigo nem imaginar o quão doloroso deve ser. Gostaria de poder aliviar um pouco de sua dor." Haley olhou para Carlton, surpresa. Tudo o que ela queria ouvir de seu marido agora estava sendo dito por um quase estranho. Os olhos de Carlton transmitiam simpatia genuína e sincera. Sua voz tremia de emoção. "É tão doloroso perceber que não há ninguém para apoiá-la em sua dor", Haley sussurrou. "Miles não se importa. Sinto como se ele nunca quisesse o bebê. Sou como uma ilha isolada em minha própria miséria." "Você não está sozinha", Carlton a tranquilizou. "Nós, César e eu, estamos sempre aqui para ajudá-la. Ele entende o que você está passando, e eu também. Vejo como ele olha para você. Ele sabe o quão difícil é." "Essa é a parte assustadora", Haley disse. "Um animal me entende melhor do que meu próprio marido", ela murmurou. Ela se sentou com Carlton por um tempo, conversando sobre a vida, suas experiências e a solidão que parece ser sua companhia constante. "As pessoas de fora pensam que se você for bem-sucedido e rico, se tiver muitos conhecidos, não pode ser infeliz ou solitário", disse Haley. "Se eles soubessem que pessoas como eu muitas vezes se sentem completamente isoladas quando todos os documentos são assinados e o barulho da festa diminui. Não há ninguém por perto, só você me entende", ela acrescentou enquanto eles se separavam. Carlton não conseguia decifrar a quem suas palavras foram dirigidas, a César ou a ele. Voltando para casa, Haley preparou um chá e começou a examinar os documentos que haviam sido enviados a ela para assinar. Mais uma vez, Miles não estava em lugar nenhum, e ela se sentiu aliviada por sua ausência. Ela verificou meticulosamente os números e registros, mas inesperadamente encontrou seus pensamentos vagando para Carlton.
Que olhar ele tinha hoje, ela refletiu. Se eu não o conhecesse há tantos anos, pensaria que era o olhar de um homem apaixonado. O pensamento passou pela cabeça dela. Na verdade, por que ele ainda não é casado? Ele é atraente, inteligente, gentil e atencioso. Sim, ele manca, mas isso não deveria ser um motivo sério para não se casar. Conheci um casal em que o homem nem tinha pernas, mas eles eram felizes. Enquanto Haley estava perdida em pensamentos, Miles entrou no quarto. Você está de volta, ele comentou casualmente. Parece que você se acalmou. Queria te dizer que estou saindo a negócios por alguns dias. Me ligue se precisar de alguma coisa. Miles pegou algumas coisas em sua bolsa e se despediu antes de sair de casa. Haley lembrou que ele deveria sair na próxima semana. Bem, deixe-o trabalhar, ela pensou. Eu também tenho trabalho acumulado. Ela passou o resto da noite enterrada em papelada e foi para o escritório pela manhã. Na hora do almoço, ela queria ligar para Amélia e convidá-la para um café, mas o telefone da amiga permaneceu silencioso. Estranho, ela pensou. Amélia geralmente atende chamadas imediatamente. Onde ela poderia ter desaparecido? Não a tenho visto ultimamente, ela nem me visitou no hospital. Espero que esteja tudo bem com ela. Decidindo almoçar sozinha, Haley ligou para o restaurante para reservar uma mesa. Haley permaneceu no táxi, hesitante em correr atrás do volante. Ela mesma não estava com vontade de comer no restaurante perto de seu escritório e decidiu ir para o centro da cidade. Sua assistente mencionou um novo restaurante lá que rapidamente ganhou popularidade. Ela queria formar sua própria opinião sobre o lugar do qual todos estavam falando. Ela percebeu um pequeno parque nas proximidades e solicitou ao motorista do táxi que a deixasse em uma rua aconchegante. Obrigada, vou caminhar daqui, disse ela ao motorista. Haley caminhou lentamente pelo parque em direção ao cruzamento mais próximo. O semáforo estava verde para os pedestres. Quando estava prestes a atravessar a rua, de repente, notou um carro estacionado bem próximo à faixa de pedestres. Sem dúvida, era o carro de Miles, pois ele já havia retornado. Essa ideia passou por sua cabeça por um breve momento, mas, em seguida, viu algo que a fez congelar bem no meio da faixa de pedestres. No carro, ao lado de Miles, estava sua melhor amiga, Amélia. Eles estavam se beijando apaixonadamente, alheios ao mundo ao seu redor. Haley não conseguia acreditar no que via. Isso simplesmente não podia ser. A garota queria correr até o carro e lançar algo pesado, como uma pedra, no para-brisa, mas, no último momento, a razão prevaleceu e ela recuou. Talvez eu esteja imaginando coisas. Talvez eu esteja tendo um devaneio, pensou, observando o carro partir. Provavelmente é apenas meu nervosismo. Ao atravessar a rua e manter o carro à vista, percebeu que ele havia parado novamente, estacionando próximo a um hotel não muito longe do restaurante para onde estava indo. Haley acelerou o passo e, quando viu que seu marido e sua melhor amiga tinham de fato saído do carro, ela praticamente começou a correr. Preciso saber a verdade, pensou, o pensamento incômodo latejava em suas têmporas. Por que ele está com ela? Só estamos casados há 1 ano, e acabei de perder um filho recentemente. Como isso pode ser? Haley chegou ao hotel e se aproximou da recepção. Você poderia me dizer em qual quarto o casal que acabou de fazer o check-in está hospedado? Perguntou. Eles estavam no restaurante vizinho e deixaram a carteira lá. Quero devolvê-la para eles. Haley decidiu ser astuta e, como prova, tirou uma carteira cheia de notas grandes. Você pode deixar comigo, vou garantir que eles recebam, prometeu a recepcionista do hotel. Ah, não, tenho que fazer isso eu mesma, Haley insistiu. Você vê, eu realmente preciso do dinheiro, e espero receber uma pequena recompensa por minha honestidade. O sorriso da linda garota encantou a recepcionista mais do que o dinheiro.
Ela piscou conspiratoriamente para Haley e apontou para o quarto onde Miles e Amélia tinham ido. Desculpe pelo incômodo, a recepcionista disse. A camareira bateu na porta alguns minutos depois. Estão chamando vocês. Venham até a recepção por um momento. Parece haver algum problema. Ao colocar algumas notas recebidas de Haley no bolso do avental, a camareira fez uma saída rápida. Miles abriu a porta. Estava meio vestido e completamente despreparado para ver sua esposa fora de seu quarto. Aproveitando sua perplexidade, Haley o empurrou para o lado e entrou no quarto. Na cama grande, deitava uma Amélia nua. Uau, então não foi minha imaginação, exclamou Haley. Então é isso que você tem feito, querida? E com meu melhor amigo, inacreditável. Há quanto tempo isso está acontecendo? Haley olhou para eles e finalmente começou a juntar as peças. Eu sou tão idiota. Vocês dois se conhecem há muito tempo. Você, Amélia, conheceu Miles antes de me conhecer. Você armou com o seu amante. Você queria meu dinheiro, você me invejou a vida toda e decidiu usar um homem para pegar um pedaço do meu negócio. Miles e Amélia ficaram atordoados e sem palavras diante do confronto inesperado. Inacreditável, continuou Haley. Eu estava até me perguntando por que Miles me entendia tão bem. Nossos interesses, gostos e hobbies combinavam perfeitamente. Mas ele é apenas um macaco de circo inútil. Esse é o seu trabalho. Amélia, você o treinou para me encantar facilmente. Adivinhem, vocês não receberão um centavo meu, seus pedaços de lixo. Haley pegou os pertences de Amélia caídos no chão a seus pés, e os jogou pela janela aberta. Os amantes continuaram a observar com medo e não ousaram desafiá-la. Naquele momento, Haley tinha uma notável semelhança com seu avô. Seus olhos brilhavam, seus lábios estavam firmemente pressionados, e sua determinação lembrava a dele. Parecia que, se Golias tivesse ficado em seu caminho naquele momento, ela o teria derrubado com um único soco. Miles entregou-lhe as chaves do carro. Haley as apanhou e, sem hesitar nem pensar duas vezes, dirigiu-se à porta, fechando-a atrás de si. Sentou-se ao volante do carro estacionado em frente ao hotel e partiu, em direção aos estábulos. Ela chamou o empregado, procurando sua figura familiar com os olhos. Estou aqui, respondeu o ajudante do estábulo. Haley correu em direção à voz e praticamente esbarrou em Carlton na porta. Não me pergunte nada, ela começou sem deixá-lo falar, apenas me diga se você sente algo por mim. Por um momento, o jovem congelou, como se tivesse sido atingido por um raio, e imediatamente ficou vermelho. Diga-me, não fique calado, Haley insistiu. Eu te conheço há quase 10 anos. Você realmente não tem nada a me dizer? 15, ele respondeu. O que você quer dizer, 15? Haley não entendeu de início. Quase 15 anos, ele respondeu, desde o dia em que você quase foi atropelada por um caminhão. Agora foi a vez de Haley olhar para ele com espanto. Espere, o que você quer dizer com 15 anos atrás? Um garoto me salvou quando eu me descuidei na faixa de pedestres. Ele me empurrou, eu saí do caminho, caí, e ele acabou aleijado para o resto da vida. Carlton encolheu os ombros. Não é um grande pagamento pela sua vida, certo? E se você quiser saber o que sinto por você, direi que te amo há muito tempo. Todos os dias, estou esperando você aparecer aqui. Quando você entra no estábulo, minha vida tem um propósito. Carlton, por que você nunca me contou? Me diga a verdade. Por que você não confessou antes? Haley perguntou com a voz trêmula, lágrimas brotando de seus olhos. Como eu poderia? Eu sou apenas um cavalariço aleijado, Carlton respondeu. Seu idiota, é por minha causa que você ficou assim para o resto da sua vida. Quem mais senão eu, deveria apreciar se você sempre foi meu melhor amigo?
Meu avô costumava me dizer que mesmo nos piores momentos, eu poderia confiar em você. O quão tola eu fui. Eu não conseguia ver seus sentimentos, e eu me envolvi com aquele canalha. Carlton, diga-me honestamente, você está pronto para ficar comigo pelo resto da sua vida? É claro, Carlton respondeu. Você nunca terá um amigo mais leal do que eu. Não, não estou falando de amizade. Você está pronto para estar comigo como amante, como parceiro, como meu marido? Carlton não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vendo sua descrença, Haley se aproximou dele e o beijou suavemente na boca. No ano seguinte, foi desafiador em muitos aspectos, mas também belo. Haley passou por um divórcio escandaloso logo depois. Ela e Carlton se casaram e consultaram clínicas para tentar restaurar sua perna até certo ponto. Nos últimos tempos, a medicina fez grandes avanços, e os recursos financeiros de Haley permitiram que eles consultassem os melhores especialistas ortoédicos do país. Carlton concordou em se submeter a uma cirurgia por causa de sua amada. Durante todo esse tempo, o estábulo foi administrado por seu assistente, que aprendeu muito com Carlton e agora ocupou seu lugar com sucesso. Um dia, Haley voltou ao estábulo, mas desta vez não estava sozinha. Caminhando ao lado dela, mancando um pouco, estava Carlton. Em seus braços, ele carregava um filho recém-nascido que tinha acabado de completar 2 semanas. Haley queria apresentar o bebê a outro amigo próximo. Olha, César, logo Oliver vai crescer, e vocês dois vão se tornar amigos também, ela disse com um sorriso feliz, enquanto acariciava o pescoço forte do cavalo. O pequeno ainda não entendia muito e apenas semicerrou os olhos diante dos raios brilhantes de luz que penetravam no estábulo. No entanto, César, como se sentisse que aquele era o filho de Haley, acenou com a cabeça grande e bonita, fazendo um leve tremor. Na medida em que os dias passavam, a família cresceu e se fortaleceu. Carlton recuperou sua mobilidade graças à cirurgia e ao amor incansável de Haley. Juntos, eles viram Oliver crescer e se tornar um garoto cheio de energia, fascinado pelos cavalos e ansioso para passar seu tempo nos estábulos. Cada dia trazia novas aventuras, risadas e aprendizado. Com o passar dos anos, o estábulo prosperou, tornando-se um local de renome, onde pessoas de toda a região vinham para apreciar a beleza dos cavalos e a dedicação de Carlton e Haley. Eles criaram uma vida repleta de amor, paixão e sucesso. E, assim, essa história de amor que começou de maneira inesperada e desafiadora se transformou em uma jornada incrível e inspiradora. O legado deles perdurou, demonstrando que o verdadeiro amor é capaz de superar qualquer obstáculo e criar um futuro brilhante. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.